o impacto dos grupos escolares na educação brasileira no século XX também nos remonta a pensar a escola do século XIX. Então, aquela escola que estava sob os auspícios do professor, né, do mestre-escola, apesar de funcionário do Estado, autorizado pelo Estado, esse mestre ele tinha uma autonomia total acerca da sua escola. Ele que determinava as regras do jogo, ele que determinava o material didático, ele que determinava o calendário, os conteúdos, as disciplinas, né? Estava ali à mercê desse professor. E, em geral, portanto, também na sua escola, ele praticava o que nós conhecemos hoje como a turma multisseriada. O ensino era individual, né? Ele ensinava, atendia cada aluno no seu nível, no seu desenvolvimento, no seu tempo. O grupo escolar, ao contrário, né? Ele faz um processo de racionalização, né? Tanto do trabalho do professor, como também do tempo. Nós vamos ter estudos muito interessantes sobre o tempo escolar. Aquilo que no século XIX, cada criança, cada adolescente fazia o seu processo de forma individual e no seu tempo, o grupo escolar, né, a escola do século XX, ou a chamada escola moderna, não tem isso. O tempo é igual para todos. E a racionalidade também no trabalho do professor, porque ele ensina para uma turma, né, vários alunos, né, numericamente está estabelecido, por exemplo, para o funcionamento do grupo escolar, o número de crianças que devem ter em cada série. Então, essa organização da escola no final do século XIX e em Minas Gerais, que é em 1906, ela vai ser fundamental, ela é a base, né, da escola que nós conhecemos hoje. Né? Na sequência, então, dos desafios e das percepções em torno da educação no Brasil, ao longo da década de 20 do século XX, nós podemos observar uma série de reformas educacionais que vão pipocando nos estados brasileiros em torno de um movimento, né, que vai ter seu ápice no início da década de 30, mais exatamente em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Brasileira. Esses educadores que vão se arregimentando desde a década de 20, estão no bojo ali da criação da Associação Brasileira de Educação, pleiteiam uma educação científica, né? Uma educação que não se sustente mais no empirismo ou na experiência dos professores, mas uma educação que tenha no seu bojo a ciência, que ela seja pautada pelos pressupostos científicos. E, nesse sentido, essa educação nova, que tem uma influência europeia e que também repercute nos Estados Unidos, e é de lá que ela chega ao Brasil, ela estabelece uma ruptura, né? uma proposta, diria assim, porque isso vai acontecer de forma paulatina, claro, é a mudança da centralidade que até então estava posta no professor, no processo de ensino, a partir dos pressupostos da escola nova e que vão reverberar, vão se desdobrar em outras correntes pedagógicas ao longo do século XX. O processo, a centralidade da escola passa a ser a figura do aluno e o processo de aprendizagem. É claro que quando isso chega à educação e chega na escola, denuncia também outros movimentos no campo do conhecimento, por exemplo, no campo da psicologia da educação, o conhecimento do próprio corpo humano, o processo psíquico, né, de construção do conhecimento, um campo das ciências que vem evoluindo e que vão repercutir na educação. E, por sua vez, também a própria sociedade, a própria demanda, né, de uma sociedade capitalista que no Brasil está em pleno vapor. Né? Então, esse movimento aí da década de 20 e meados da década de 30 é um movimento que vai repercutir muito fortemente
na escola é mais vamos dizer assim, mais um ataque à escola tradicional, né? Aquela escola que vem da tradição jesuítica mesmo, ok? Passado alguns anos, final da década de 50, também refletindo muito da sociedade brasileira, né, dos clamos por um maior desenvolvimento, um processo democrático, né, que vai se instalando aí ao longo da década de 50. Em 1959, nós temos um grande movimento no Brasil, que vai reunir intelectuais, educadores, que é o Manifesto Novamente Convocados. Ou seja, muitos daqueles que estavam lá em 32, mas multiplicados, né, vão às ruas, né, é um movimento público mesmo, de luta pela escola pública de qualidade, né? E essa escola pública de qualidade, lamentavelmente, perde a luta naquele momento, em virtude da LDB de 1961, que, nos seus artigos, deixa claro um favorecimento às iniciativas particulares no campo da educação. E quando falamos aqui, no início dos anos 60, de iniciativas particulares no campo educacional, é bom frisar que eram iniciativas relacionadas a ordens religiosas mantenedoras de escolas, tanto escolas de ensino primário, de ensino ginasial, como também muitas escolas de ensino superior, né, que surgem aí nesse bojo da década de 60. Né. Um outro ponto de inflexão fundamental para o Brasil vai ser o regime militar, né, que, tanto do ponto de vista da organização escolar, que vai alterar o funcionamento da escola, dos grupos escolares que vêm ali da escola primária para o ensino ginasial. A Lei 5692 de 1972 inaugura o que naquele momento vai ser conhecido como ensino de primeiro grau, né, de primeira a oitava série. Então, os grupos escolares paulatinamente passam a ser chamados de escolas estaduais, e cria também um ensino de segundo grau, que é hoje o nosso ensino médio. O regime militar também, do ponto de vista pedagógico, né, traz uma corrente que nós vamos chamar de tecnicismo, né, a predominância dos interesses do mercado na escola, mas também traz algo muito importante que ainda demanda estudos mais aprofundados, que é a teoria do capital humano, né, criada nos Estados Unidos, e que eu diria está na base do que nós hoje chamamos de forma muito generalizada de neoliberalismo, né. Essa teoria do capital humano, ela vai marcar a escola brasileira, não só a escola brasileira, né, mas a educação nos países capitalistas, e cujos desdobramentos nós encontramos ainda hoje. Não é difícil perceber, se você trabalha hoje com material didático, encontrar livros que vão falar subliminarmente, estão pautados nessa teoria do capital humano.